do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o seguinte texto principal: dar de graça o que de graça receber. Eu vou ler um começo e depois vou entrar mais no tópico de hoje. Essa passagem está em Mateus capítulo 10, versículo 8. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expeli os demônios, dai de graça o que de graça recebeste. Disse Jesus aos seus discípulos: dai de graça o que de graça recebeste. Bíblia, no seu Evangelho, e leu um trecho que dizia: e os anjos vieram anunciar a chegada do Messias, o esperado. Quando ele chegou nesse trecho, bateram a porta. O padre Joseph Mohr foi até a porta, abriu, e tinha uma senhora lá fora tremendo de frio, porque nevava muito, o frio era muito intenso. E ela veio ali para pedir se ele podia ir com ela até uma pequena cabana perto do fora do vilarejo, que uma mulher acabara de dar à luz a um bebê e o bebê parecia meio adoentado. E a mãe então pediu que trouxesse alguém para abençoá-lo. Lógico, ele colocou lá o seu casaco, a sua blusa e saiu andando na neve. E o bebê começou instantaneamente a melhorar. Ele ficou muito feliz com aquilo, abençoou a todos e foi saindo. Quando ele estava na porta da cabana, ele se virou e olhou para trás. E a imagem que ele viu de uma mulher com um bebê no colo e um homem ajoelhado aos seus pés trouxe imediatamente à sua mente qual imagem? Do nascimento de Jesus. E ele voltou caminhando para a casa dele com aquela imagem marcada, intensamente marcada. Quando ele estava chegando no último monte para descer, para chegar perto da casa dele, ele olhou de cima e viu as casinhas todas com luzes, né? As velas acesas, e era uma paisagem linda. E ele foi para a casa dele, mas aquela imagem da mulher com a criança no colo não saía da mente dele. E o padre Mohr, naquela noite, não conseguiu dormir. Ele começava a dormir, acordava e a imagem vinha na cabeça. Acordava e vinha na cabeça. Aí ele resolveu levantar. Levantou, sentou-se numa mesa e começou a escrever. E só depois que ele escreveu, ele conseguiu dormir. No dia seguinte, ele pegou o que estava escrito e foi procurar um maestro que tinha na cidade, mostrou para ele, explicou o que tinha acontecido, porque aquilo para ele era diferente, né? Aí o maestro falou assim: nossa, mas esta música é a música que eu esperei a vida inteira para que a gente cantasse com as crianças no coro da igreja, no Natal. E aí eles fizeram, né, uma adaptação, o maestro fez a adaptação para 2 instrumentos, uma pequena guitarra e um tamborzinho, porque o órgão, né, da igreja estava quebrado há anos,
E ninguém passava por aquele lugar que soubesse consertar um piano ou um órgão que fosse. E o maestro colocou uma música naquela letra. E aí que eu digo sempre o seguinte, né? Muitas vezes a gente não entende os desígnios de Deus naquele momento. Mas no dia seguinte apareceu na vila um homem que se dizia consertador de pianos. E ele foi até a igreja, disse que já tinha recebido uma carta do padre há mais de 5 anos atrás, dizendo que o piano estava estragado, mas só agora ele teria chegado. Ele foi, consertou o piano, e quando o maestro começou a tocar a música e as crianças do coro começaram a cantar, todos que estavam aqui assistindo se emocionaram. E esse arrumador de pianos, ele caminhava pela Europa, né, pelas cidades, consertando pianos. Só que a partir dali, todo lugar que ele ia consertar o piano, ele tocava aquela música para ver se o piano estava afinado. Até que um dia ele foi chamado para consertar um grande piano que tinha num palácio. Ele foi até lá, e quando ele começou a tocar a música, o imperador chegou aqui: vem aqui, que música é essa? Ele falou assim: olha, isso já tem meses atrás que eu aprendi consertando um piano. Não, mas eu quero conhecer quem fez essa música. Aí ele explicou onde é que era, mas assim, até chegar lá, só o padre Mor veio, porque o maestro já tinha desencarnado. E ele tocou, tudo bem, e ele tocou a música. E essa música, nascida desta maneira, até hoje, eu falei 1818, né? Nós estamos em 2012, indo para 13, todos aqui nessa sala conhecem. Uma música que nasceu numa noite fria, num vilarejo lá nos Andes, trazida para o Padre Mor por uma mensagem espiritual. Essa música começa assim: noite feliz, noite de paz. Conhece essa música? A música nasceu dessa maneira. Isso é a essência do que dar de graça. O que de graça recebeste? Aquele homem recebeu do plano espiritual, recebeu de Deus naquela noite, depois de caminhar por uma noite gélida, uma mensagem que dura anos e vai ficar por muitos anos depois que a gente não estiver mais aqui. Ele nunca recebeu um centavo por aquela música, mas a música se espalhou de tal maneira que no mundo inteiro conhece, com algumas adaptações, mas na essência é a mesma música. Isso, meus irmãos, para falar um pouquinho da nossa passagem do Evangelho de hoje, que fala: dai de graça o que de graça recebeste, e fala sobre mediunidade. Afinal,
filho dela tem 20 para 21 anos, está num processo depressivo intenso. E há cerca de 2 ou 3 meses atrás tentou se suicidar. E isso está mexendo muito com a família toda, porque cresce uma preocupação muito maior. Mas aí ela me relatou um fato. Ela falou assim: Vicente, o que aconteceu quando ele tentou esse ato aí há uns 3 meses atrás? Ela falou assim: eu não sou espírita, mas na minha casa eu tenho livros espíritas, eu gosto de ler. E aí ela chegou um dia do trabalho, o filho estava sentado na poltrona, lendo um livro que falava sobre suicídio. E ele, desde aquele dia, não voltou mais a falar nisso, porque ele ficou muito preocupado com o que ele leu, com o pós-desencarne. Aí eu falei para ela: mas como é que ele chegou nesse livro? Eu sei que ele estava em casa, porque ele não estava indo trabalhar, não estava nada. Ele entrou na sala, sentou, ligou a televisão, desligou a televisão, aí olhou para a estante, levantou, foi lá e pegou um livro, pegou esse. Isso é a ação do plano espiritual sobre a nossa vida. O que eu disse para ela foi o seguinte: o seu filho tem espíritos protetores que estão muito preocupados, porque o livre-arbítrio nos permite fazer qualquer tipo de loucura, mas os nossos amigos do plano espiritual estão sempre nos intuindo, né? E esse é um caso típico. Então, meus irmãos, a mediunidade se manifesta de diversas maneiras. O que movimenta a essência de uma casa espírita, ela está no amor. E a mediunidade que vocês veem aqui, quando vocês passam na sala de passe, quando vocês passam por outro tratamento, não é o médium que está ali tratando de você. Ele é o medianeiro. Ele é o canal pelo qual, se o amor move, realmente aquele médium também faz Jesus chegar até a tua vida, até o teu sofrimento, até a sua angústia, até a sua dor física. E aí a gente pode falar, né, diversas coisas. Ah, mas tem gente por aí que faz curas e cobra. Essas pessoas. O livre-arbítrio nos permite fazer qualquer opção. E o amor divino nos pede que não julguemos. Cada um colherá aquilo que está semeando. Esses exemplos, não tão corretos ou muito errados, devem servir para nos alertar. Não vamos nos deixar ser enganados. Se você entende que o que você precisa na sua vida é um passe, você precisa de uma cura espiritual, você precisa de energia, você não precisa pagar por isso, porque não é o médium que está te dando isso, é Jesus. Isso tem que estar muito claro para nós. E nós temos que tomar alguns cuidados. Alguns anos atrás, eu estava fora de São Paulo, aí a gente estava conversando, eu falei que eu era espírita, né, que fazia alguns trabalhos em casas espíritas. Pergunta número 1 que fizeram. A gente estava um grupo de 8 pessoas. É de mesa branca? Não. Eu falei assim: rapaz, não é. Que tipo de espírita você é? Assim, eu sou espírita kardecista, orientado por Jesus. E aí, nessa conversa, das pessoas chegou em mim e falou assim: eu preciso conversar com você. Eu até achei que era um outro assunto. Quando nós saímos, ele ficou sentado, eu saí, sentei na frente: posso te ajudar? Ele falou assim: olha, eu e minha esposa, nós tivemos um filho, e ele nasceu com deficiência mental.
porque faltou oxigenação na hora do parto, isso trouxe diversas sequelas. E nós ficamos, o que a gente fazia com aquela criança? Aí uma amiga nossa, uma amiga nossa, disse que conhecia uma médium que poderia dizer o porquê que aquela criança veio na nossa vida, na nossa família. E eles foram até lá. Isso quem me conta é o pai da criança. Chegando lá, a médium disse para ele: essa criança, em outra vida, foi condenada pela sua esposa a morrer enforcada, porque ele era um assassino. Gente, olha as barbaridades. E ele voltou agora para fazer a sua esposa sofrer, para que ela pague pelo que fez com ele. Eu já achei que até aí a desgraça estava completa, né? Mas ele falou assim, mas ela não parou por aí. Ela disse o seguinte: quando o seu filho completar 5 anos, no dia que ele fizer 5 anos, ele vai morrer. Ele me conta isso, e ele conta isso ainda hoje. Ele chora. E aí ele falou assim: Sente, sabe que eu fui para minha casa, e eu olhava para aquela criança, eu já começava a achar que ela olhava esquisito para mim, que ela olhava com um olhar, sabe, meio assassino. Exatamente o que Jesus nos alerta.
Quando você vem numa casa espírita com este amor em gotas, que as portas estão todas abertas, nós somos recebidos por esse plano espiritual que está aqui trabalhando dia e noite, para nos receber. E o que o plano espiritual que está aqui quer é que a gente saia daqui sempre melhor do que chegamos. Dentro daquilo que é o nosso merecimento, dentro daquilo que nós precisamos. E a casa espírita não se fecha, porque uma pessoa vem uma vez, porque está em dificuldades, está com problemas, passa por um tratamento, melhora e some. Depois do ano volta de novo, porque está com os mesmos problemas. Por quê? Porque a gente faz a parte do plano espiritual, né? A pessoa recebe o tratamento, recebe os remédios, recebe os bálsamos, mas se lá fora continuarmos na mesma sintonia, mas jamais você vai ver numa casa espírita alguém olhar para a pessoa e falar assim: não, mas ela está aqui de novo. Porque se em alguma casa espírita você ouvir alguém falar isso, entenda que aquilo é daquela pessoa, não é da casa espírita. A mediunidade é a ferramenta do amor do Cristo na casa espírita. Quem já passou por momentos, né, de dificuldade, momentos de tristeza, momentos de depressão, como esse meu jovem amigo, momentos de perdas, né, de entes queridos, e veio procurar uma casa espírita, recebeu por inteiro, sem medidas, o amor do Cristo. Esse é o nosso papel. Essa é a mediunidade. Essa é a mediunidade que todos nós temos. Não é porque este cara está aqui em cima falando que ele é melhor do que absolutamente ninguém. Não tem mediunidade mais para lá nem mais para cá. Aliás, eu cheguei num estacionamento, o Sr. Antônio falou assim: uai, o senhor está aqui de sexta-feira? Eu falei: é, Sr. Antônio, eu acho que a minha conta é grande, porque agora eu estou fazendo evangelho de sexta-feira também. Então, meus irmãos, e essa mediunidade pode vir para a gente que não se aprofunda muito no estudo, não vai buscar informações através de, sabe aquele negocinho, um estalo que deu, você pensou em alguma coisa diferente? Sabe aquela coisa que você acordou com uma imagem diferente? Isso é a sua mediunidade em contato com o plano espiritual. Agora, o que cada um de nós faz com a sua mediunidade é da nossa semeadura, é da semeadura de cada um de nós, com a certeza absoluta que a colheita é inevitável. Lembre-se aqui do nosso amigo Padre Joseph Moore. Quando ao final do ano vocês estiverem cantando Noite Feliz, lembre-se como esta música veio por uma dádiva divina, por uma mediunidade de um padre. Eu não falei que a música veio numa casa espírita na Áustria. Por quê? Porque mediunidade não tem a ver com religião. Mediunidade é inerente a nós que somos espíritos, que estamos encarnados nesse momento. Quando nós dormimos, né? Às vezes a gente tem sonhos tão lindos, né? Às vezes a gente sonha com pessoas tão queridas que já não estão com a gente. Aquele que já estudou um pouco sabe que na realidade a gente se encontrou realmente. E às vezes a gente acorda e nem lembra do que aconteceu no sonho, mas acorda com uma sensação boa, uma sensação feliz. E esses encontros são nos dados pelo amor de Jesus pela gente. Qual é a nossa responsabilidade com a nossa mediunidade? Educá-la. Educá-la para
amar ao próximo. Você não precisa ser um médium daqueles que faz curas milagrosas. Se você é, ótimo. Use isso a serviço de Jesus. Eu tinha um grande amigo meu, desencarnou no final do ano passado, seu Expedito, uma cidade aqui no interior do estado de São Paulo. Ele era médium de cura. E a vida inteira se dedicou a isso. O seu Expedito, ele encostava o dedo em você assim, e você sentia que estavam cortando você por dentro, mas não sentia dor. E ele não encostava o dedo em você. E você saía dali, parecia que alguém tinha te arranhado com marcas. Ele fez isso, ele fazia isso, fez isso a vida toda. Na quinta-feira, que normalmente era o atendimento dele, às vezes eram 800, 1.500 pessoas. E ele nunca recebeu absolutamente nada. Tudo que ele pedia era: ajude a construir um lar aqui do lado da minha casa espírita, para que eu possa recolher os moradores de rua. E foi feito tijolinho por tijolinho. Como que seu espírito desencarnou? Uma quinta-feira, trabalhando. Ele tinha atendido, um amigo me ligou, mais de 300 pessoas. E ele era assim: se você não parar, fala assim, vamos parar, vamos comer, vamos almoçar, você precisa parar, porque ele era um senhor de 87 anos. Ele não parava. Aí você tinha que puxar, né? E ele fazia as curas pelo Dr. Bezerra de Menezes. E nesse dia ele resolveu parar. Aí saíram, ele foi, tomou um suco na casa ao lado, onde ele construiu para receber os moradores de rua. Como dizer, o pessoal comeu as bolachinhas de sempre, porque ele não se alimentava por causa do trabalho. Voltou a trabalhar. Aí ele falou: pessoal, estou sentindo uma dor estranha aqui. E a casa lá é muito parecida com essa. Você tinha a porta, aí tinha uma escada aqui, e aqui do lado tinha a sala onde ele fazia os atendimentos. Ele saiu do atendimento, chegou aqui na porta, encostou na porta e desencarnou. Não teve o que fazer. Ele teve, o coração parou. E a gente ainda, no dia que ele estava lá, ele falou assim: pois é, né? Alguém fala assim, que morte bonita. Eu não sei se esse termo é apropriado, mas imaginem a gente sair dali. Eu falei, ele saiu dali e passou para o andar de cima, no mesmo lugar, né? Muito provavelmente. Ele dedicou a vida inteira a uma mediunidade alimentada pelo amor ao próximo. As pessoas que iam procurá-lo vinham de todos os lugares. Ele nunca se recusou a receber uma pessoa que fosse. Nem que fosse 5 horas da tarde, que os médios que estavam em sustentação não aguentavam mais. E o meu amigo estava ali, firme e forte. Ele dizia sempre o seguinte: Vicente, Vicente, meu amigo, eu tenho o maior orgulho de dizer que ele me chamava de meu amigo. Rapaz, se as pessoas vissem o que eu vejo aqui dentro, muitas das pessoas não fariam metade do que fazem. Ele tinha uma vidência muito forte. Ele olhava para você e falava assim: essa senhora que está aí do seu lado, vestida assim, 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 ela te conhece. E falava com uma naturalidade, como eu falo aqui. Olha aqui, ó, está vendo aquele casal sentado aqui, ele outro sentado ali, com uma tranquilidade. Mas jamais ele disse para alguém: olha, você está acompanhado de espíritos obsessores com uma energia ruim. Ele dizia que ele não falava isso, porque isso a pessoa sabia. Porque a gente sempre sabe quando está mal acompanhado, mas não reconhece quando está bem acompanhado. Não agradece a Deus
pela companhia dos nossos amigos do plano espiritual, que nos confortam, que nos protegem. E é isso que nós temos que pensar em termos de mediunidade para nós que estamos aí nesse mundo de meu Deus. O que é que eu posso fazer pelo meu próximo? O que é que eu posso fazer por quem mora comigo? Eu acho que eu já contei aqui, mas vou contar novamente, da mulher que foi procurar Chico Xavier, porque ela queria que o Chico ensinasse ela a conversar com espíritos. E o Chico sempre foi um mundo de paciência, de tolerância. E essa mulher ia lá: Chico, quero aprender a falar com o espírito, Chico. Você conversa com o espírito tão fácil, eu também quero conversar com o espírito. O Chico falou assim: minha filha, vai para casa, minha filha. E ela voltava de novo: Chico, mas eu quero, você tem que me ensinar, Chico. Por que você não quer me ensinar? Por que você quer isso só para você? Aí o Chico falou assim: tá bom, eu vou te ensinar. Mas me conta por que você quer falar com o espírito. Acho, porque não é possível. Eu moro numa casa que ninguém se entende. Ninguém se entende com ninguém. Eu brigo com todo mundo. Eu tenho certeza que tem espírito dentro da minha casa. O Chico olhou para ela e falou assim: eu vou te contar uma coisa. Tem um monte de espírito dentro da sua casa. Por que você não volta para casa e começa a conversar, a amar e a viver com os espíritos que Deus mandou encarnar na sua família? Tem sim. Você tem seu marido, você tem seu filho, sua filha. Aqueles espíritos é que estão precisando de você. Nós todos aqui estamos em uma família, em uma reunião de espíritos, que neste momento estamos aqui. E eu queria encerrar a nossa conversa de hoje sobre dar de graça, que de graça recebeste, com um exemplo que todos aqui, em algum momento da vida, passaram. Domingo, meus irmãos, é o dia das mães. Não é o dia de comprar presente, não é o dia de um shopping, não é o dia das mães, que estejam conosco encarnadas ou já desencarnadas, mas é o dia dela. Uma pessoa que deu de graça para você amor, dedicou a você dias e noites, perdeu noites e ganhou rugas de preocupação. Então, o que eu quero deixar para vocês é o seguinte: não tem exemplo maior do que dar de graça, o que de graça recebeste, do que o amor de uma mãe. E isso eu digo para aquelas que já são mães, para aquelas que ainda vão ser mães, para aquelas que têm no seu espírito o amor da maternidade, que abraça os espíritos que recebemos. É esse o exemplo que eu quero deixar para vocês. Quando vocês pensarem em dar de graça, que de graça recebeste, pensa: como é que eu estou tratando essa fonte de amor que Deus colocou na minha vida? Se ela já não está entre nós, não está junto com você, porque já desencarnou, quanta coisa às vezes vem no nosso coração que a gente pensa assim: puxa, eu queria ter falado isso. A gente sente isso, Depois que a pessoa desencarna, assim, puxa vida, eu queria ter falado isso para ela. Fale, manifeste o seu amor. Não espere que esse encontro não esteja aqui na mesma jornada. Que Deus abençoe a todos com muito amor, com muita luz, com muita paz, e que seja esse amor materno de um Deus que é Pai, Mãe, de um Deus que é fonte fecunda de amor, paz e luz.
Que Deus nos abençoe e nos proteja. Que assim seja.